Rose Frigieri, na tribuna. Bom dia, então, a todos, a todas, a quem nos acompanha, vereadores, vereadoras. Antes de entrar no assunto do grande expediente de hoje, eu quero saudar a vereadora Isabela, dizer que é muito importante para nós, mulheres aqui da casa. Eu tenho um projeto de lei que é a Semana da Mulher na Política, e quanto mais mulheres, independente, inclusive de algumas divergências em outras linhas que nós podemos ter, eu tenho certeza que nós nos aliamos em várias questões nas causas das mulheres. Já quero aproveitar também e parabenizar o trabalho apresentado agora pela vereadora Marisol, na escola, mas não só a questão do vereador, o Vereadora por um Dia, que é um projeto que eu tenho, assim, imensa dedicação a ele, carinho por ele, desde sempre, até por ser professora. Apresentei um projeto de lei com base num projeto apresentado aqui nessa casa, nesse ano, pelo Vereadora por um Dia, Vereador por um Dia, mas também por esse Maria vai a escola, Eu acho que foi muito legal a parceria com a PEN. Tenho certeza que no próximo ano, independente do que for, nós conseguiremos juntas, as mulheres aqui da casa, fazer trabalhos juntos, tanto pela PEN como em outros espaços. Eu gostaria de, nesse momento aqui, falar também me inspirar no presidente D'Ambros, que fez uma fala de despedida na última semana, meio que um relatório, ou um agradecimento por tudo que fez nesse ano. Eu gostaria que meu último grande expediente também fosse nesse sentido, especialmente na presidência da Comissão de Direitos Humanos, que nós fizemos um trabalho bem importante, o meu primeiro ano como titular aqui na casa, mas, infelizmente, este levantamento, esta fala terá que ficar para o ano que vem, provavelmente, ou talvez, numa declaração de líder cedida pela minha líder, porque hoje eu vou precisar falar da CPI da saúde e do relatório, Eu tenho ele aqui e quero principalmente falar para quem está em casa nos acompanhando, porque ontem nós aprovamos de forma unânime, com exceção de um item, o último item, o relatório da CPI. O relatório foi elaborado com a contribuição dos vereadores na última sexta-feira, que adendaram coisas, tiraram coisas, mas ele foi construído inicialmente pela vereadora Estela, relatora, com a ajuda da bancada, do partido, com a ajuda de assessorias, enfim, mas ele é fruto de um debate coletivo depois de mais de 130 dias, cerca de 130 dias de debate. Eu gostaria que mostrasse, especialmente para quem está acompanhando pelas redes, o que foi produzido nessa CPI, que são 9.000 páginas, mais de 9.000 páginas de documentos solicitados por nós. Foram mais de 30 requerimentos de documentos e de informações que nós estudamos para produzir esse relatório. Foram mais de 60 horas de oitiva, divididas em 17 pessoas que nós ouvimos, com o objetivo de fomentar, e de ajudar para um relatório final. O relatório, ele já foi expresso ontem numa coletiva de imprensa, está no jornal de hoje, mas eu gostaria de repetir aqui os fatos que foram apurados. Seriam muitos outros, teriam muitos outros, mas o limite
especialmente de tempo, fez com que a gente priorizasse alguns, os mais relevantes, os mais importantes nesse momento. Talvez o próximo ano a gente possa aprofundar, ou os próprios vereadores e vereadoras aprofundar no seu debate daqui para frente, né? Na seu mandato, enfim. Mas foram basicamente 9 pontos. A fraude que nós consideramos a mais grave, fraude esta usada e dita, inclusive, pela secretária como fraude, no registro do ponto de médicos na UPA Central, que ganharam indevidamente dinheiro público no valor de 1.234.000 por mais de 7.000 horas, 7.760 horas pagas e não trabalhadas pelos médicos pediatras. 36 médicos receberam indevidamente dinheiro público, porque embora eles recebessem esse dinheiro da empresa quarteirizada, que já é uma ilegalidade, a JC e do InSaúde, esse dinheiro estava no contrato do município com o InSaúde, repassado para essa empresa que gere, que governa, que administra a UPA Central. Esses médicos receberam indevidamente. Esta fraude foi detectada em agosto, início de agosto de 2022, pela então fiscal do contrato, que apontou essa fraude. Infelizmente, a secretária de Saúde demorou mais de 8 meses para encaminhar a denúncia dessa frase ou o processo administrativo dessa fraude, porque nem foi sequer rompido o contrato à época com o InSaúde, mesmo admitindo que foi uma fraude. Este processo ainda está na PGM. A única coisa que foi feita foi incluir o InSaúde numa dívida ativa com uma correção monetária de menos de 10%, menos de R$80 mil de correção monetária, parcelado em 48 vezes. Não foi incluído juros, nós não temos essa informação exata, tanto que nós aprovamos nessa casa um pedido de informação sobre o detalhe desta negociação. Foi tratada como se fosse uma dívida, quando na verdade foi uma fraude. O segundo ponto foi a ilegalidade na subcontratação ou quarteirização. Os 2 contratos feitos com a secretaria, feito pela prefeitura, com o InSaúde, ou feito pela prefeitura com a FUX, nega a possibilidade de subcontratar empresas para trabalhar o objeto fim do contrato, que é a questão médica, a questão da saúde. Ambos fizeram, e isto é um rompimento a uma cláusula vedada nitidamente pelo contrato. A alta rotatividade no quadro de pessoal da UPA Central, que fez com que muitas pessoas não tivessem o atendimento adequado, não tivesse médicos adequados, o quadro de médicos não fosse, não só de médico, a própria questão da enfermagem, de técnicos de enfermagem, não fosse adequada, foi o terceiro ponto apontado pela CPI. A ausência de procedimento licitatório para a gestão da UPA Zona Norte, em que pese que essa casa aprovou, nós estamos pedindo, aprovou, sem licitação, o contrato com a FUX, que era por 12 meses. Até agora não foi feito nenhum procedimento licitatório de novo, e já está terminando os 2 contratos, tanto com a FUX Zona Norte, como UPA Central com InSaúde. O não cumprimento integral de planos de meta na UPA Central e a fragilidade da fiscalização do contrato por parte do Poder
Executivo, os indicadores de saúde divergente dos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a inauguração da nova ala do Hospital Geral sem condições de uso em descumprimento da Lei Municipal número 8.888, o possível conflito de interesses no fornecimento de materiais para a FUCS e para as obras do Hospital Geral, e a questão do atendimento materno-infantil na rede de saúde pública municipal. Eu peço uma declaração de líder. Vereadora Estela. Declaração de líder, segue Rose. Obrigada. Então, são vários pontos, eu quero me adeter aqui ao último ponto que fala das responsabilizações. Por unanimidade, esta CPI indicou os 36 médicos, nós vamos encaminhar para o Ministério Público esse documento, os 36 médicos que está circulando por todos os lugares, né? A senhora Ivete Borges, diretora da UPA Central, no período compreendido ali, no período em que ela foi diretora. O senhor Nelson Alves de Lima, que é o presidente do InSaúde, responsável pela realização da quarteirização entre InSaúde e JC Médicos. O senhor José Quadro dos Santos, ex-presidente da FUCS, na época em que foi feito esse contrato de terceirização, mas principalmente esse conflito de interesse, quando ele fornecia da sua própria empresa materiais para a construção do Hospital Geral, um conflito de interesses grave, e o senhor Sandro Junqueira, diretor-geral do Hospital Geral nesse mesmo período. O item 41, a CPI, por maioria dos membros, votou por 6 votos, né, contra 3, sendo que o vereador, o ex também votou contra, né? E incluiu o Poder Executivo Municipal na responsabilização da fraude e das outras questões aqui levantadas, que está detalhada no relatório, não vou me aprofundar aqui pela própria questão do tempo. Mas nós, a vereadora Estela Balardim e o vereador Renato Oliveira, apresentamos um voto em separado, incluindo a senhora Daniele Meneguzzi como responsabilização nesse processo. Este era o nome citado ainda no relatório original, que foi trocado, mas, em função de todo o debate que aconteceu, nós incluímos também o procurador-geral do município, o senhor Adriano Taca, e o prefeito municipal, Adiló de Domênico. Isso irá para o Ministério Público. É importante dizer que esta CPI não condenou ninguém, porque não é esta a nossa função, é um encaminhamento para que o Ministério Público analise os fatos e, a partir daí, faça o que é de sua responsabilidade em relação à saúde no município de Caxias do Sul. Uma parte, vereadora. Já lhe dou. Agora, é inadmissível, no nosso entendimento, que a secretária municipal de saúde fique fora do encaminhamento, com tantas fraudes, com tantos problemas acontecidos na saúde pública de Caxias do Sul, fique fora do relatório. O nome da secretária é apontada no relatório mais de 10 vezes. E quando se coloca Poder Executivo Municipal, tu está responsabilizando qualquer secretário da mesma maneira. Nós entendemos que a responsabilização deva cair e deva ser prioritariamente da secretária da Saúde. E o que a CPI, independente do Ministério, precisa ter como resultado é o imediato rompimento com o InSaúde. Não é mais
possível que o município faça, como a secretária disse que fez, postergou com o InSaúde a partir de dezembro próximo, quando encerra o contrato, postergou por mais um tempo por incapacidade de ter feito uma licitação. Não é permitido esse tipo de coisa. A continuidade do processo, bom, que peçam aqui para a Câmara e que a gente prorrogue com alguém, ou que faça uma dispensa de licitação, ou que faça uma municipalização em tempo hábil. É desde o ano passado que o município, que a secretária de Caxias do Sul sabe que o contrato com o InSaúde terminava agora em dezembro. Aí vai prorrogar o contrato com todas essas fraudes que aconteceu, não há como não responsabilizar a secretária neste momento. Infelizmente, isso o prefeito municipal, a prefeitura municipal deve ter um ouvido e um olhar específico para essas questões e ler com muita atenção esse relatório. E observar com muita atenção o que foi discutido nessa CPI. Deixar nesse momento a continuidade com o InSaúde e com a secretária, que foi, no mínimo omissa, ao mandar 8 meses depois apenas, e quando a PGM faz um acordo para pagar uma fraude, como se fosse um débito simplesmente, falando em educação financeira, isso a bancada do PT, tenho certeza, nós iremos bater pesado, porque não é possível que não tenha algum respaldo, e isso com tanto trabalho que nós fizemos. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereadora Rose. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os nobres pares que fizeram parte desta CPI, desses incansáveis 5 meses de extenso trabalho, de muitas diligências. Foram 160 dias, muitos requerimentos, 41 requerimentos de diligências protocolados, mais de 53 horas de oitivas, que geraram o produto de um relatório de mais de 110 páginas, onde a gente encontrou diversas fragilidades em relação à saúde pública municipal. Grande parte dessas fragilidades estão relacionadas à UPA Central. Ocorreu uma fraude na UPA Central. Essa fraude gerou um rombo de praticamente R$1.300.000 nos cofres públicos municipais durante uma pandemia. Há diversas metas não cumpridas, parcialmente cumpridas e não avaliadas, que se repetem ano após ano, precarizando o serviço e o atendimento aos usuários da UPA Central. E essas metas não são fiscalizadas, devidamente fiscalizadas pela prefeitura. Há uma rotatividade, a subcontratação que é vedada em contrato. Há uma falta de gestão, um modelo equivocado, um modelo hospitalocêntrico instituído na nossa atenção básica, o que também gera falha nos indicadores de saúde, nos indicadores de mortalidade infantil, de consultas por habitante ao ano, de óbitos por mortes de causas evitáveis. E tudo isso a gente não pode aceitar que não seja também de responsabilidade da secretária de saúde. Ontem nós ouvimos que é também de responsabilidade do prefeito. Ok, pode ser que sim. Mas ela tem autonomia para gerir a saúde no nosso município. Então eu não posso aceitar que alguém que tem autonomia para gerir a saúde no município, um município que apresenta tanta fragilidade em relação à saúde, não pode ser uma das responsabilizadas pelas questões da saúde. O Ministério Público fará a sua parte. Mas eu espero que aqui, em Caxias do Sul, em relação à gestão da saúde, também seja feita a parte que nos cabe. Que a gente também possa rever
a gestão da saúde e rever o contrato com o InSaúde, que precisa ser revisto, precisa ser rompido imediatamente, para que a gente veja a melhoria na UPA Central ocorrer. E a gente precisa rever a Secretaria de Saúde aqui em Caxias do Sul, para que a gente veja a saúde como um todo melhorar. Afinal de contas, a secretária demorou mais de 8 meses para notificar o InSaúde sobre a fraude que ocorreu e mais de 1 ano para notificar a PGM. E isso, no mínimo, nos causa muita estranheza. Muito obrigada, vereadora Rose. Obrigada, vereadora Estela. Acho que o rompimento com o InSaúde e a troca da secretária é o mínimo que se espera depois de todo esse tempo de CPI. Muito obrigada. Obrigado.